Salve Corinthians! Salve galera do Timão, rapaziada, vamos para as últimas notícias do Coringão, porque tá chegando a hora, hein? É domingo, é a grande final, é Corinthians e Flamengo pela Supercopa e tem novidade, hein? Pode pintar novidade no meio-campo do Corinthians e pode pintar novidade também em contratações. A janela não fechou ainda e vocês sabem, o Dorival pediu 6 reforços. Fica até o final do vídeo que você vai entender tudo. Mas antes, fiel, você já sabe, representa com like porque isso aqui é Corinthians, fiel. Vamos falar do Coringão? Flamengo e Corinthians fazem um grande clássico domingo pela Supercopa Rei. As expectativas estão lá no alto para esse jogaço. Bora conferir como vai ser? Bola rolar já teve polêmica, isso porque a tabela do Brasileirão dava ao Flamengo um dia a mais de descanso em relação ao Corinthians. Para tentar equilibrar as coisas, o Timão abriu mão da Neoquímica Arena e foi jogar na Vila Belmiro para antecipar a partida contra o Bahia. Nós não tínhamos um outro caminho. Jogaríamos na quinta, o Flamengo jogaria na quarta. Isso tinha que ser pensado pela CBF. E não uma atitude nossa. Essa preocupação com o desgaste tem a ver também com a situação de cada clube. A data 2025 acabou para o Flamengo em 17 de dezembro e para o Corinthians em 21 de dezembro. Muito legal. E, gente, depois de 35 anos vai ter um reencontro de Corinthians e Flamengo, Flamengo e Corinthians pela Supercopa Rei. Como o Salazar disse na matéria, a última vez foi em 1991 e a vitória foi do Corinthians com o gol do craque Neto. 1-0 Coringão. Qual a importância desse título para vocês? Ou não tem importância? É um título? Eu acho que ele é muito mais importante para o Corinthians do que para o Flamengo. Com certeza. Porque seria talvez uma oportunidade de o Corinthians levantar já uma taça em 2026 sem ter uma garantia de que ele vai conseguir levantar outra. Não que o Flamengo tenha garantia que vá levantar outras, mas a chance de o Flamengo ser campeão de mais alguma coisa é muito maior do que o Corinthians. Uhum. Né? Vamos, né? Claro. Convenhamos, né? Então, acho que para o Corinthians ser campeão, poxa, legal, além do dinheiro que 12 milhões faz ajuda. parte, né? São 12 milhões a mais nos cofres, para um time que tem dificuldades, pode ajudar aí a pagar um pouco do acordo com o Memphis, pode, né, tentar fazer alguma outra situação. Para o Flamengo, a questão financeira não é tão relevante como é para o Corinthians, porque não vai mudar a história do Flamengo esse dinheiro. Para o Corinthians muda mais. Muda. E em termos de conquista, aquilo que eu falei, o Flamengo acabou de ser campeão de tudo ano passado. Então, para o torcedor, que acabou de comemorar vários títulos, assim como o Corinthians comemorou a Copa do Brasil, mas o Flamengo ele tem aquela perspectiva de sempre ter mais chance de ganhar, sempre ser o favorito a ganhar qualquer coisa. Já o Corinthians não. Então, nesse sentido, eu acho que para o Corinthians tem um peso um pouquinho maior. O Corinthians encara esse como o principal jogo do primeiro semestre, agora dos primeiros meses agora desse ano de 2026, e vai ser um jogão. E por ser um só jogo, isso faz com que o time que não seja o favorito, tenha menos condições técnicas, possa vencer. Bem O colocado. Flamengo é uma grande seleção, tem grandes astros, aí Paquetá chegando, enfim, grandes jogadores. O Corinthians também tem os seus grandes jogadores, mas tem um nível técnico menor do que o Flamengo. Acho que isso todo mundo consegue ver. E mesmo pegando um Flamengo muito forte, por ser um jogo, pode de repente fazer 1-0, segurar o resultado, trabalhar dentro da partida toda essa situação. Então entendo que o Corinthians tem chance sim de chegar lá no Mané Garrincha e sair com esse título. Mas se o São Paulo ganhou, se o São Paulo ganhou do Flamengo, o Corinthians então, também pode em cima ganhar. do que o Zé Paz falou, O São Paulo ganhou do Palmeiras recentemente, em 2024, a Supercopa. Então pode acontecer, por que não? em cima do que o Zé Paz falou, acho que vai entrar muito em campo a questão física dos times. O Flamengo não começou a temporada jogando. Os titulares foram obrigados a antecipar uma reapresentação por risco de rebaixamento no Campeonato Carioca. Que tá correndo ainda. Tá correndo, porque não é que tá correndo, vai entrar num quadrangular. Se ele entrar no quadrangular para decidir se cai ou não, é óbvio que com os titulares eles vão ganhar todos os jogos. Porém, eles ainda não estão em forma. Não dá para exigir do Flamengo, por exemplo, aquela forma física que a gente via no final do ano passado. Tá todo mundo ainda se recuperando do ritmo de férias. Será que o Paquetá vai jogar?
Se ele sim for inscrito no BID, ele pode já jogar. Acho que o mínimo banco de reservas, o Paquetá não joga há muito tempo, né? Tá parado, enfim. Aí, bom, menos ritmo de jogo. Menos ritmo, mas tem a Arrascaeta, aí tem Bruno Henrique, aí tem Plata, aí time, né, uma grande seleção. Agora, você sabe que nesse... Até o Cebolinha tá arrebentando. Exato. Agora. Ele tava olhando esse jogo de 91 com o Aninho, então ele não lembra nada desse jogo. Mas no Flamengo, bom, também era quase uma estrelinha, era um cometinha. Sabe quem era o técnico do Flamengo? Quem? Vanderlei Luxemburgo. Professor. E um dos mais importantes do Flamengo era o Marcelinho Carioca. Sim. E do Corinthians estava nesse jogo Paulo Sérgio e o goleiro Ronaldo. Todo mundo conhece esses nomes, né? Bom, é domingo. O Paulo Sérgio não. Tava. Quem que é o Paulo Sérgio? Eu não conheço. Não conhece? Não. O nosso Paulo Sérgio. Aliás, deixa eu falar, José Paes estará lá, hein? Opa. Trazendo a cobertura completa da Supercopa Rei, domingo, direto de Brasília, no Mesa Redonda, tá? Vamos ver agora as notícias do Flamengo para esse final de semana especial de Supercopa Rei. Silvestre, volta aqui, por favor, e conte pra gente qual é a situação de Lucas Paquetá. Assinou o contrato agora há pouco, notícia oficial. Ele estava resolvendo umas últimas pendências com o West Ham. O último jogo do Paquetá lá na Premier League foi no dia 6 de janeiro. Depois disso ele pediu para sair de cena. Estava com dores nas costas e negociando com o Flamengo. Tudo certo, agora é correr contra o tempo, Michele, pessoal, para inscrevê-lo no BID, o Boletim Informativo Diário, que é a inscrição da CBF autorizando o jogador a participar do campeonato. O BID de sexta-feira fecha às 19 horas, mas já houve casos de jogadores que não apareceram no BID até 19 horas da sexta-feira, apareceram no dia seguinte, mas a documentação foi entregue a tempo na sexta-feira e o jogador, no caso, acabou atuando no domingo, por exemplo. Então, acredito que não seja problema. Caso contrário, ele estreia quarta que vem contra o Internacional no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro, mas é muito provável que o Paquetá esteja pelo menos no banco de reservas domingo contra o Corinthians em Brasília na final da Supercopa. Paquetá que deve ser apresentado amanhã, sábado, para depois, quem sabe, viajar com o time. Acho que viajar ele da inscrição. Eu estou tentando atualizar o site do BID aqui, o aplicativo do BID, CBF, BID CBF. Durante o dia estava ótimo. Assim que foi anunciada a assinatura do contrato do Paquetá com o Flamengo, travou o BID aqui. Porque por ser um jogo único, vocês acham que é pau a pau? Eu acho que isso aproxima muito. Davi Golias, acho que não. E por ser jogo único, e repito, pela questão física, ainda não ser a ideal do Flamengo, que no segundo tempo, por exemplo, quando o São Paulo morreu, eu acho que o Corinthians tem chance de ser campeão, sim. Tem chance de ser campeão. E não acho chances pequenas, assim, tipo 80-20. Eu não acho uma diferença de favoritismo tão grande assim para essa circunstância. Qual é a sua diferença? 60-40. Eu acho que eu fico entre 60-40, 65-35, por essa questão de ser um jogo único. Você tem peças interessantes nesse time do Corinthians, jogadores que vem jogando muito bem. Você tem o Hugo Souza, jogador de seleção brasileira. O Mateuzinho venceu recentemente aqui o troféu Mesa Redonda, um bom jogador. O Bidu tá jogando bem. Você tem o Memphis, o Bidon jogando muita bola. O Garro, que é um jogador que não pode ser menosprezado, é um cara que conhece de futebol, joga muito bem. O Memphis é um craque nível internacional, joga bola, sabe jogar. Yuri Alberto é um jogador que, em decisões, ele tem bons números com a camisa do Corinthians, fez gol de título agora de Copa do Brasil, jogou bem na final. Então, assim, são bons jogadores que podem, num jogo desse tamanho, crescer, quem sabe dar o título ao Corinthians. Depois de tudo isso que você falou, acho que a sua porcentagem de 65-35 já está 55-45, hein? 60-40, porque do outro lado lá também, se a gente começar aqui a enumerar os caras que tem ali do lado do Flamengo, aí é muita gente boa. Não enumera que começa... Mas por isso que eu falei da questão física, Paes. Por isso que eu falei. Sim. Porque eu acho que fisicamente, esse Flamengo inteiro, ele é muito difícil realmente de ser batido. Mas como eles ainda não estão numa condição física ideal, e isso é perceptível quando nós vemos o time do Flamengo em campo, eu acho que o Corinthians aí pode aumentar, porque ele tem alguns dos garotos, o André, por exemplo, tá bem no meio campo, um menino que tem potencial para dar dinheiro, inclusive, para o Corinthians no futuro aí próximo. Enumera, Zé. Olha, no lado do Flamengo, você tem o Rossi, que é um jogador que cresce em decisões,
pegador de pênalti. Aí a gente citou alguns caras aqui do ataque. Pedro, você tem o Plata, Bruno Henrique, Arrascaeta, Carrascal, Everton assim, Cebolinha. A porcentagem vai para 90-10. Por isso que eu tô falando, jogo único e parte física também do momento. É só Paquetá, isso. de repente, entrando no decorrer da partida. Então é complicado. O time do Flamengo é realmente uma grande seleção. Claro que é. Vamos apostar na falta de preparo físico, no cansaço da equipe. Como a gente não tem o palpitômetro formal, dá pra gente só falar quanto que a gente acha que vai ser. Mas pediram o meu palpite. Pediram? Pra mim não. É na enquete. É na então enquete. Vamos conferir a enquete do dia e a gente já dá o nosso palpite. Quem que vai ser super campeão da Supercopa Rei? Corinthians ou Flamengo? Sabe quem vai ser? Quem vai ser? O Corinthians vai ser campeão. Corinthians? Corinthians? Quanto? 1-1 no tempo normal. E depois vai pra pênaltis? E aí, da Corinthians? Da Corinthians. Pra você, José Paz? Eu acho que vai ser o Flamengo campeão e já no tempo normal. Quanto? 2-1 Flamengo. Ai, José Paz. Você vai lá no site gazetesportiva.com, dê o seu palpite e vai ser 2-1. Pra quem? Vai, Corinthians! Ai, que surpresa, E começa sofrendo, tomando um gol do Flamengo. E depois faz mais de virada ainda? E depois de virada. Olha Claro, Michele, porque com hein? o Corinthians era um sofrimento. Olha a Michele, hein? Domingo, 4 da tarde. E José Paz vai estar lá. A Michele do time que de virada é mais gostoso. Ai, de virada. Bom, o Corinthians, você acha que ia ser fácil pro Corinthians? Bom, eu vou pro telão, porque tá na hora de chamar o repórter Marcelo Bazede para falar qual a importância do Memphis Depay para esse jogo. Lembrando que o Corinthians está devendo 30 milhões de reais para ele. Por se tratar de um jogo único, um jogador da condição técnica que o Memphis tem pode fazer a diferença numa bola parada, num lance, num pênalti, numa falta, enfim. Agora é muito dinheiro que o Corinthians paga pro Memphis. É uma quantia absurda, uma quantia que poderia, na minha visão, ser utilizada para você fazer outras coisas, outras contratações e não ser direcionada apenas para um atleta. O Corinthians tem hoje dificuldades financeiras, precisa de um reequilíbrio financeiro dentro das suas contas e você pagar tudo isso para um único jogador, eu acho que o Corinthians passa muito do ponto. É um valor importante, substancial, e o Corinthians poderia fazer outros investimentos e trazer outros grandes jogadores, mais jogadores do que um único atleta. Então eu entendo que o Corinthians precisa pensar direitinho nisso. A informação nossa aqui da TV Gazeta é de que o Memphis não vai continuar depois da Copa do Mundo no Corinthians. O Corinthians entende que é muito dinheiro mesmo, um contrato que foi feito por uma gestão anterior, e o Memphis vai seguir a vida dele. Eu entendo que é muito dinheiro colocado num só atleta. Mas isso é ponto pacífico, né? Acho que não deve ter nenhuma pessoa racional que ache que o que se paga para o Memphis Depay e o que se pagou desde o começo é algo normal. Principalmente se tratando de futebol brasileiro e de um clube que já vivia uma situação financeira muito difícil. Fazendo vaquinha para pagar estádio, aí virando meme com um monte de situações internas de marmita, de conta de luz, de um monte de coisa básica que o Corinthians não conseguia honrar, de repente traz um jogador para pagar o que paga para o Memphis Depay, isso é óbvio, né? Isso é óbvio que não cabe, não fecha a conta. Então, se o contrato dele foi feito e não tem mais o que fazer, tem que ser cumprido. O Corinthians tem que buscar uma maneira de honrar o que foi combinado. Já está atrasando o acordo, quer dizer, já é acordo do acordo. E o Memphis, claro, ele vai aceitar porque ele sabe que não tem como receber de uma vez. Então, são 30 milhões agora, a dívida aumentou. Tem essa Supercopa Rei, que se o Corinthians ganhar, pode usar para bater um pouco essa dívida. E vai para quase 35 milhões. Porque ele vai ganhar, se né? o Corinthians ganhar. Então, vai fazer uma engenharia. É uma dívida que só... Então, por isso. Então, é uma coisa assim insana que foi feita para salvar o time do rebaixamento no ano retrasado. Né? Eles fizeram de todas as loucuras do mundo para salvar o time do rebaixamento. Por isso que também fizeram essa contratação do Memphis, mas não vai ficar. Agora, só rapidinho, respondendo a sua pergunta, Michele, qual a importância do Memphis para essa final? Depende qual Memphis que a gente vai ver em campo. Se for aquele inspirado, querendo, com vontade, pode fazer a diferença a favor do Corinthians. Né? O cara jovem vai lá, faz exame médico no Torino, lá na Itália. E não passa, o cara volta daquele jeito, né? Mas aquele aquele outro jogador... O cara volta triste pra caramba. Mas, ô, De Paula, aquele rapaz que foi pra França, o médio volante, ele também não passou no exame lá e ficou. Moscardo. Não, mas o Moscardo ele ficou porque os caras... Ele voltou pra ser tratado e viram que não tinha nada. Mas a inflamação ali parece grave mesmo. Na cloaca. De Paula. Mas assim, seu vento, pena pra ele também. Porque o moleque podia resolver a vida dele também. Você imagina a cabeça, né, como fica. Mas ele foi reaproveitado. O negócio é o seguinte, a CBF aumentou o Quais ali em 300 mil reais, então quem vencer
Né? O jogo vai receber 6 milhões e 300. Bom, hein? Para o jogo de domingo. Isso. Não. Quem vencer, não. Só de entrar em campo só já de jogar, ganha. verdade. Só de jogar só pra dizer 6 oi? milhões. Verdade, Só pra 6 dizer oi. milhões e 300 só pra entrar em campo. O campeão vai receber 1 milhão de dólares. Que é o dinheiro que vem da Comebol. Isso. Mais 1 milhãozinho de dólares que põe aí quase 6 milhões de reais. Põe aí quase 6 milhões de reais a mais. Então, assim, é um baita numa grana. E só pra entrar em campo é 6 mil. Dá pra pegar uns 12 milhões se vencer, né? Quase. Exatamente. Então é um baita. O prêmio total fica em 18 milhões, né? Porque uma parte do Flamengo, só de entrar em campo também os 6 milhões e pouco, e mais 1 milhão de dólares aí da Comebol. Pois é, o Pedrinho. O Pedrinho chamou? Chamei. Ô, De Paula, tem um pessoal falando aí nas redes sociais que, financeiramente, o Corinthians ser vice-campeão é melhor, porque se for campeão, metade da grana fica pro Memphis. E aí a grana que iria pro Corinthians seria menor do que a do vice-campeonato. Que história é essa, velho? Não, quem tá falando isso é ridículo, É louco. né, cara? É algum brincadeira. Eu vi isso também. Algumas pessoas até que eu reputo jornalistas, né? Falando uma barbaridade dessa daí. Agora, você não vai ser campeão porque você vai ter gasto. Meu, pelo amor de Deus. Loucura, quero nomes, De Paula. Loucura. Quantos nomes, ô? Não sou Vessone, não. Pelo amor de Deus, Marco cara. Belo? Falar um Não, é negócio porque... desse. Quem que é? A pessoa se admira, Milena Não é. Kombi. É porque é o seguinte, o que acontece dessa Nem história? admiro. Porque o Corinthians não deve salários nem direito de imagens pro Memphis, mas tem 30 milhões aí Sim. pedalado, Sim. né, que ainda faltam pagar o jogador. Então o Corinthians vai tentar parcelar isso aí. Se vence, tem que dar mais 4.700 para ele. Ô, seu Bento, Então só a que- bucha chega quase a 35. mas é o seguinte, não se iluda, o Corinthians é campeão, ganha 12 milhões aí. Não vai, esses 12 milhões não vão entrar na conta, ó, vamos pagar a parte pro Memphis à vista. Não é assim. Não. As coisas não funcionam assim, entendeu? E tem outras prioridades também, vai ser na base do parcelamento, porque senão você pega o dinheiro e usa só numa coisa e o resto do caixa você tem ainda para pagar outras coisas. Isso não existe, gente. Então, assim, o Corinthians trabalha... Claro, quer ser campeão, faturar, tiver que pagar, paga, ou parcela, ou deixa ele em mora. Eu não sei. O problema é o seguinte, tem informação lá dentro, que, assim, o amor já foi maior, tá? Entre Corinthians e Memphis e Corinthians. Mas qual parte tá mais estremecida? É o Memphis que tá meio chateado. Ambas as partes já não estão com aquela alegria toda que se via E antigamente. você, pessoa física? Eu já não tô alegre faz tempo. Com ele. Não quero. Então, assim, eu acho que... Não sei se renova... Aliás, se renovar nas condições que estão agora, é um verdadeiro absurdo que o presidente do Corinthians renovar do jeito que a coisa tá. É um absurdo nos mesmos moldes, não dá pra ficar dessa maneira. Agora, eu sei que tem uma insatisfação do staff do Memphis, porque, cá entre nós, vamos ser honestos, né? O cara jogou na Europa, ele não tá acostumado com um mês ter 180 dias, né? Não tá acostumado com isso. Pô, não recebe e tal, lá os caras pagam. Só que, assim, cara, ele tem que ver, ele tem que analisar a realidade. O clube tá mal das pernas e quem fez esse contrato aí foi um lunático. Né? Não tinha essa menor condição, esses gatilhos. O que pega pra mim são os gatilhos. Se ele for embora do Corinthians, ninguém paga isso pra ele o depois. Salário já é um absurdo. Agora, você falar pro cara que é atacante, se ele faz 5 gols ou dá 5 assistências, 5 coisas que combinam pra gol, ele ganha dinheiro a mais, um atacante. Se você fala que se ele é campeão, ele ganha mais. Se ele é artilheiro, ele ganha mais. Se ele usa cueca preto e branco, ele ganha mais. Tá nem do gatilho, dá, né? gente. Já é um negócio absurdo que ia acontecer naturalmente. Já colocava no contrato já. Não, Marcão, pra um atacante. Se você fala pra um não é um zagueiro absurdo, isso daí... se fizer 5 gols na temporada, pro zagueiro, Agora, beleza. pra um Pro Choca, né, atacante, pô? cara... Agora, ô Luiz, eu acho que o grande pulo do gato dele, acho que vai fazer bem até pro Corinthians também, se ele fizer uma Copa mais ou menos aí, a Holanda pode fazer um papel mais ou menos, ele arruma algum clube aí no Oriente Médio. Vai embora, né? E sai nos Uma coisa é certeza. Sai ele fora, vai demorar velho. anos pra receber isso. Não, mas ele nunca ia ganhar o que o Corinthians tá pagando Não, hoje ele na Europa. nem na Europa ele Esquece, não ia ninguém ganhar paga isso ele. daí. Porque ele é um jogador lá. Por isso que ele veio. Ô, seu Exato. Bento, ele jogou um pouquinho no Manchester United, mas bem pouquinho. E na França foi melhor. Foi bem no Lyon e só, Portugal. E só, no Atlético de Madrid, bem mais ou menos. Ele nunca foi o protagonista, como ele é visto aqui.
melhor ser vice, eu então, né? concordo. Só na seleção da Holanda. Então eu acho assim, cara, sinceramente falando, o contrato, independentemente do que ele fizer dentro de campo, se o Corinthians conquistar... Porque o Memphis é assim também. Tem parte da torcida que não gosta, mas eu falo o que eu penso. É o seguinte, o Memphis é aquele cara que você conta com ele agora. Entendeu? Vai ter uma final, vai passar na Globo contra o Flamengo, ele vai arrepiar. Escuta o que eu tô falando. É cara de jogo grande. Ele vai arrepiar. E aí depois ele ganha uma sobrevida, ele fica machucado 3, 4 jogos. É tipo ele ganha um crédito, né? Não, exato. Aí o pessoal esquece. Então deve para o Memphis. Olha o time aí de domingo aí, De Paula, contra o Flamengo. Cara, assim, o Dorival tem algumas dúvidas, algumas questões, mas eu escalaria o time com o Hugo Souza no gol, Mateuzinho pela direita, André Ramalho e Gustavo Henrique, que hoje eu reputo o melhor zagueiro do futebol brasileiro, Gustavo Henrique, e na esquerda o Matheus Bidu. Meio de campo, eu colocaria o Ranielli, o Matheus Pereira, que chegou, vestiu a camisa, André Luiz, outro moleque da base, que tá correndo um absurdo, joga muito, e o Breno Bidon. E na frente, Yuri Alberto e Memphis. Eu deixaria o Garro no banco, deixaria o Carrilho no banco, pra, de repente, num segundo tempo. Mas o meu meio de campo, até pra segurar o Flamengo, né, cara, o meio de campo do Flamengo, eu colocaria o Matheus Pereira, que se dedica mais, o André Luiz, que se dedica pra caramba, e o Breno Bidon, que hoje tá em muito melhor fase, jogando adiantado que o Rodrigo Garro. Eu colocaria esse time. E eu vou falar uma coisa pra você aqui, ó. Se eu não tiver enganado, o Matheus Pereira veio só pelo empréstimo, né? Do Fortaleza. Eu acho que é só empréstimo. Se eu fosse o Corinthians, já tentava contratar esse cara definitivamente. Porque esse cara chegou no Corinthians. Certo, ele é do terrão. Ele é do terrão, mas ele chegou agora e não tremeu, mano. O cara chegou, veste a camisa, todo jogo tá bem. Com aquele estilo dele clássico. Mano, do jeito que ele pega na bola, do jeito que ele dá os passes, é bonito de ver, mano. É clássico. Eu gosto do Matheus Pereira jogando. O Carrilho também era assim. Só que o Carrilho, mano, depois de 2024, ele tá nem aí mais, porra. Nem corre mais. Porra, se o Carrilho jogasse um terço do que ele jogou em 2024, pelo amor de Deus, esse meio campo aí com Bidon, Carrilho, Matheus Pereira, André Luiz, rapaz, ia ser difícil parar, mano. Ia ser difícil parar. Mas eu quero a sua opinião. Qual o time ideal pra domingo? Comente aí. Use o espaço de comentário e deixe a sua opinião. E ó, Corinthians tá vivo no mercado, hein? Corinthians tá de olho em um lateral esquerdo. Só que os nomes não foram divulgados ainda. Só existe especulação. Vamos ver quem é. Tomara que apareça até o final da noite de hoje. Representa com like, fiel. E vai, Corinthians.